Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia desse vídeo é realizar a solução proposta para o exercício da disciplina de processamento digital de sinais. E ele tem o singelo nome de Meu Primeiro Filtro Digital. Preguiça estava alta nesse dia. Então, visite a página dentro do GitHub, dados providos aqui por esse que vos fala. E realiza o download do arquivo CSV contendo os dados da pandemia de Covid até 5 de 11 de 2021. Caso alguém tenha a curiosidade, você tem a página do Ministério da Saúde aqui, covid.saude.gov.br, em que você pode baixar o arquivo CSV, que é basicamente uma tabelona separada por vírgulas, com todos os dados dessa pandemia. Por exemplo, se tiver algum aluno aqui de Recife, por exemplo, você poderia repetir esse exercício ao invés de pegar os dados de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, poderia pegar os dados de Recife, ali em Pernambuco, e realizar o mesmo tipo de gráficos. Esses gráficos estão aparecem antigamente, uns meses atrás, eles apareciam diariamente dentro dos noticiários. Agora, com diminuição do número de casos, eles têm aparecido um pouco menos, com menos evidência dentro da mídia, mas de qualquer forma é um exercício interessante para a gente aplicar nos processos de filtragem. Outra fonte desses dados poderia ser pego aqui no worldmeters.info. Você pode pegar também para qualquer país aqui os gráficos total de casos acumulados, total de casos diários, que é basicamente parecido com o gráfico que a gente vai trabalhar, entretanto, a gente vai trabalhar com gráfico de óbitos, não de casos. Você teria número de casos ativos, no caso, e número de mortes acumuladas e número de mortes, que é exatamente o gráfico que a gente vai utilizar aqui dentro deste exercício. Então, selecione os dados de óbitos do Brasil e crie um gráfico dos dados obtidos. Então, dentro desse arquivo CSV, você tem uma série de linhas. Algumas dessas linhas, no caso particular, são as primeiras linhas do arquivo. Elas são referentes a todo o território nacional, dados de contaminados, dados de óbito, etc. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês mostrem um gráfico. E ele vai ser algo parecido com esse gráfico aqui. Note que ele tem essas oscilações aqui ao redor de um valor mais ou menos esperado aqui dentro do número de óbitos da pandemia. E isso é bastante comum, já que, bom, registros muitas vezes eles vão ocorrer de maneira sazonal, no caso semanal, certo? Tem certos dias da semana que você vai registrar mais mortes. Não necessariamente as mortes ocorrem mais frequentemente nesses dias de semana, mas imagino que segunda-feira seja um dia que seja registrado muitas mortes, porque alguns morrem no final de semana e só são registrados na segunda-feira. E isso causa um certo ruído que fica um pouco complicado de você tentar inferir qual que seria o número de mortos, mais ou menos, que estão sendo registrados em tal dia por causa dessa sazonalidade que ela entraria como se fosse um processo de ruído aqui dentro do nosso sinal. E a ideia é a gente tentar diminuir este ruído por sazonalidade utilizando o que a gente chama de filtro seletivo em frequência.
Dentro da variação dos números de óbitos aqui da Covid, a gente consegue verificar que é necessário aqui um número bastante longo aqui para você observar uma pequena mudança dentro desse gráfico, o que indica que boa parte da energia desse gráfico, da parte observável que a gente tem, ele está concentrado em conteúdos de baixa frequência, ao contrário desse ruído, sazonalidade, que ele tem uma alta frequência. Basicamente, a cada 7 dias você teria a repetição desse tipo de ruído. Então, se você utilizar um filtro do tipo passa baixa, a tendência é que você consiga verificar com mais clareza seus dados e possa tirar algumas interpretações um pouco mais úteis do que se você tiver aqueles dados todos ruidosos. Para tentar então eliminar este tipo de sazonalidade, a gente vai utilizar o que a gente chama de um filtro discreto de média móvel, cuja resposta ao impulso ela é h de n 1/6 de U de n, U de n menos 6. Segunda parte, a gente vai fazer uma interpretação do que este filtro está fazendo. E na última parte, eu quero que vocês criem um gráfico sobrepondo os dados brutos, dados coletados diretamente daquele arquivo CSV, e os dados filtrados por meio deste filtro com essa resposta ao impulso. A princípio você poderia criar um filtro maior aqui. Nada me impede de eu aumentar aqui esse número 6 que tem aqui, que é o parâmetro do filtro, para, sei lá, por exemplo, 365. Por exemplo, eu pego um histórico quase de um ano ali de dados do Covid, o que até é possível agora que a pandemia já perdura mais do que um ano, para tentar fazer esse tipo de inferência. O grande problema é que a ação desses filtros, eles são filtros causais, então o sinal de saída ou ele coincide em tempo com o sinal de entrada, ou ele é um pouco atrasado. E quando a gente trabalha com esses filtros discretos de média móvel, em particular filtros discretos de média móvel de fase linear, o atraso que você impõe ao sinal de entrada no sinal de saída, ele equivale à metade do comprimento desse filtro. Então, se a gente pegasse ali 365 coeficientes e colocasse nesse filtro, nossos dados estariam atrasados de 6 meses, o que provavelmente não é muito interessante, dependendo da análise que a gente vai fazer em cima desses dados. Então, sem mais delongas, primeiro a gente vai então entender o que esse filtro aqui está fazendo e depois a gente parte para a parte computacional propriamente dita. Então, na primeira parte, para a gente entender o que aquele filtro está fazendo, o que a gente conhece é a resposta ao impulso do filtro, que é identificado ali pelo H de n. Ele é igual a 1/6 de U de n menos de n menos 6. E a gente sabe que a resposta de um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso é h de n, ela é dada aqui pelo sinal y de n, que ela é aqui a soma de convolução aqui para k de menos infinito até infinito do x de k h de n menos k. Correto? Primeira coisa vamos entender o que é esse h de n. Tem um parênteses, na verdade. Primeiro, o que é esse U de n, U de n menos 6? Se a gente desenhar esse sinal U de n, ele é um sinal que ele é igual a zero para qualquer n menor do que zero. Exatamente em zero ele passa a ser igual a 1, e para todos os valores de n superiores a zero, ele continua sendo igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e continua infinitamente para a direita aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Também continua infinitamente para a esquerda. Ou seja, o de n igual a 0 para n menor que 0 e 1 para n maior ou igual a 0. O outro sinal, dentro daquela resposta ao impulso, então ele é o U de n-6. Da mesma maneira, ele vai ser igual a 0 para n menos 6 menor do que 0 e 1 para n menos 6 maior ou igual a 0. Se você pegar e somar 6 aos dois lados dessas duas inequações, você não altera essas inequações. Elas continuam sendo, descrevendo a mesmo fenômeno matemático, digamos assim. Então a gente poderia dizer que o de n-6 ele é igual a 0 para valores de n menores do que 6 e ele é igual a 1 para valores de n maiores ou iguais a 6. E agora isso aqui já está de uma maneira um pouco mais fácil da gente interpretar. O ponto mais importante aqui dentro desse gráfico seria esse ponto 6 aqui, no qual o de n-6 ele seria aqui, ou passaria a ser igual a 1. 7, 8, 9, 10. Continua aqui infinitamente para valores inferiores a 6, aqui para 5, para 4, para 3, 2, 1, 0, menos 1. Este o de n-6 ele é igual a 0. Se você pegar este gráfico aqui e subtrair dele esse gráfico aqui, então a gente vai fazer aqui um gráfico de n menos o de n-6, desenhado aqui em relação a n. Para valores aqui negativos, tanto o de n quanto o de n-6 são iguais a 0. 0 menos 0 vai ser igual a 0. Então, para valores negativos, vou começar aqui do menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Quando n for igual a 0, o de n passa a ser aqui igual a 1, certo? Subtraído de o de n menos 6, em n igual a 0, que ele é igual a 0, 1 menos 0 vai me dar igual a 1. Para 0, para 1, para 2, para 3, para 4. Isso aqui tem toda a mesma altura, tá? 4, para 5. E em 6 a gente tem a outra mudança, que agora o de n-6 passa a ser igual a 1. Então você teria aqui o de n que é igual a 1, menos o de n-6 que também é igual a 1. E agora isso aqui passaria a ser igual a 0. Correto? Finalmente a gente pode simplesmente aqui multiplicar por 1 sobre 6, que tornaria essa altura desses palitos aqui igual a 1 sobre 6, ao contrário de antes, que era uma altura igual a 1. Então, basicamente, a gente tem algo que a gente poderia descrever aqui. 1/6 o de n menos o de n-6. Como alguma coisa que ele é igual a 0 para n menor do que 0.
Deixa eu só acertar isso aqui. N menor que 0. É igual a 1 para 0 menor ou igual a N menor do que 6. E passa a ser igual a 0 também para N maior ou igual a 6. Opa! Aqui. Uma vez que a gente compreendeu o que é a resposta ao impulso, a gente pode aplicar ela na soma de convolução. Para cá, 0. K igual a menos infinito até infinito, aliás. K, K, K. Na verdade, vamos fazer uma mudança aqui na variável do somatório. Isso aqui, L é igual a N menos K. Então, y de N em relação à nova variável, que ele é um L, que é N menos K. Quando você tem aqui o limite inferior do somatório, seria quando K tende a menos infinito. Menos infinito daria mais infinito. Então, no limite inferior do somatório, L tende a mais infinito. No limite superior do somatório, lembrando que a gente sempre faz, sempre não, mas geralmente faz essas transformações com operações lineares. Quando K tende a infinito, menos K tende a menos infinito, N menos infinito é igual a menos infinito, portanto L tende a menos infinito. Você teria aqui x de se L igual a N menos K, portanto K é igual a N menos L. Então, x de K vira x de N menos L, H de L. Correto? Basicamente, outra coisa que a gente pode concluir daqui é que se y ele é uma convolução de x com h, ele também é convolução de h com x, desde que tanto x quanto h sejam sinais reais. São sinais complexos, tem uma complicaçãozinha a mais, mas que não vem ao caso nesse momento. Ou seja, dado que o h de k, que é essa função que a gente tem no topo aqui do quadro, ele tem essa característica, ele é igual a zero para valores de, se a gente pensar em h de L, não h de N, para L menor do que zero ela é igual a zero, para L maior do que 6 ela é igual a zero, ela é igual a 1 sexto, na verdade, entre 0 e 6. Então, para L de menos infinito até zero, ela vai ser igual a zero. São termos que não adicionam aqui no somatório. Entre 0 e 5, na verdade, L igual a 0 até 5, você vai ter x de N menos L vezes 1 sexto. E para valores de L superiores ou maiores ou iguais a 6, o valor do H de L também vai ser igual a zero, e esses termos também vão acabar não contribuindo dentro desse somatório da soma de convolução. Finalmente, a gente pode concluir então que o y de n, pegando esse 1 sexto aqui, que ele é constante puxando para fora do operador de somatório, então é 1 sexto desse somatório de L igual a 0 até 5 do x de n menos L, ou seja, ele é
Um sexto, para L igual a zero, ele teria aqui só o x de n. A gente vai abrir esse somatório, mais x de n menos 1, para L igual a 1, mais x de n menos 2, mais x de n menos 3, mais x de n menos 4, mais x de n menos 5. Ou seja, ele pega basicamente a amostra atual mais as 5 amostras anteriores, ou pode pensar nas 6 amostras mais recentes, e basicamente ele tira a média aritmética. Ou seja, o filtro H de n tira a média aritmética das 6 amostras mais recentes. Amostras mais recentes. E aqui propriamente o código que a gente vai utilizar aqui dentro da solução desse tipo de problema. Então, primeiro tem um pedaço de código aqui simplesmente para pegar o arquivo aqui do meu disco e fazer o upload para os computadores do Google, lá no Google Colab. Eu estou utilizando aqui alguns imports, o NumPy basicamente para armazenar o arquivo das amostras mais recentes, para armazenar a resposta do impulso, e o NumPy mesmo também já faz algumas coisas interessantes com o meu vetor. O Matplotlib, quando eu precisar plotar algum gráfico. SciPySignal eu estou utilizando para função de convolução. Estou simplesmente passando a resposta do impulso, sinal de entrada e pedindo para ele fazer convolução. E o Pandas, na verdade, é um pacote para ciência de dados, que ele é o pacote que eu utilizo para abrir esse arquivo CSV na forma de uma tabela. Isso vai facilitar a minha vida na hora de realizar algumas operações com o conteúdo desse arquivo. Finalmente aqui o import.io simplesmente para conseguir trabalhar com o arquivo que eu fiz o upload previamente. Então, se eu rodar esse primeiro bloco de código, eu consigo ler o meu arquivo 4 de novembro de 2021 covid.csv, indicando que o separador não é um vírgula, na verdade é ponto e vírgula. E eu pedi o head, que é basicamente o nome de cada coluna dentro desse arquivo CSV, e para ele mostrar as 5 primeiras linhas. Então ele tem esse conteúdo aqui, uma tabela com região, estado, município, código da unidade de federação, código municipal, que não faz sentido quando a gente fala de Brasil, etc. Data, população, casos acumulados, casos novos, óbitos acumulados e óbitos novos, que é a coluna que a gente vai trabalhar. Por que que eu estou trabalhando com óbitos e não com casos novos, que é uma outra coluna aqui? Se vocês lembrarem do começo da pandemia, a gente não tinha um número adequado de testes de Covid aqui no Brasil. Na verdade, em quase todo o país do terceiro mundo, estava faltando esse tipo de testes. Então, principalmente no começo da pandemia, era mais fácil você tentar acompanhar o número de óbitos. Uma vez que a pessoa morreu, é mais fácil você verificar se ela morreu por causa do Covid. Não, foi uma morte por outras causas. Entretanto, esse acompanhamento aqui dos casos novos, ele é um dado, em particular ali no começo da pandemia, que ele não era muito confiável, digamos assim. O número de óbitos ele era um pouco mais fácil de ser verificado.
E além disso, a gente assume que existe uma certa proporcionalidade entre esses dois dados, certo? Se existem muitas pessoas contaminadas, você vai ter muitos óbitos. Se você tiver poucas pessoas contaminadas, você vai ter também poucos óbitos. Além disso, eu posso fazer algumas operações aqui dentro desse dataset, por exemplo, ver o número de linhas. E se eu for ver, ele tem 1826 linhas, lembrando que ele vai ter dados não só do Brasil, mas ele está com dados do Rio Grande do Sul e de Santa Maria também. Para selecionar aqui para a primeira parte do exercício, que ele pede para eu traçar os gráficos só do Brasil, eu posso simplesmente fazer uma query aqui, se vocês já trabalharam com um banco de dados. Mas basicamente eu faço uma seleção somente dos dados cuja região aqui é uma das colunas do meu arquivo, sejam iguais a Brasil. Então, se for região igual a Rio Grande do Sul, por exemplo, eu não quero que esteja dentro desse conjunto aqui de dados que é o Brasil. E eu posso pegar esse conjunto Brasil aqui também, pedir o head, que ele vai me mostrar as colunas e as 5 primeiras linhas. Então, basicamente são as mesmas 5 primeiras linhas do meu em outra variável que eu chamei de dataset. Sem fazer nada de processamento, o próprio Pandas ele tem uma série de funções que você pode utilizar para fazer uma análise inicial nos dados, que é, por exemplo, se pegar aquele pedaço dos dados que é chamado de Brasil e pedir um describe. Então ele vai me dizer quantas colunas tem dentro desse arquivo, a média dos códigos da federação, né? Isso é uma coisa que é fácil de ver, que para ser o Brasil, o código F ele tem que estar como 76, a média tem que dar 76, bastante razoável, desvio padrão igual a 0, então provavelmente eu selecionei os dados corretamente e aqui mínimo 25% quer dizer de todos os dados, 25% dos dados eles são inferiores a esse valor. Aqui 50% seria a mediana, mais ou menos. Metade dos dados é maior do que esse valor. Metade dos dados é inferior a esse valor. 75% seria 75% dos dados são inferiores a esse valor. 25% precisam ser superiores a esse valor. E máximo quer dizer que, bom, basicamente não tem ninguém superior a 76. E todo mundo está igual a 76 ou abaixo. Algumas dessas colunas são valores não numéricos, muitas vezes então tá nota number aqui, então não faz muito sentido você tentar fazer esse tipo de inferência. Você poderia pegar aqui, por exemplo, óbitos novos aqui. São 474 linhas de óbitos, em média 1016 óbitos novos foram registrados em cada linha desse arquivo, com um desvio padrão bastante elevado, aqui 847. O mínimo registrado foi de 0, o máximo foi de 4.249 óbitos, e aqui você pode fazer essa inferência também. A mediana, basicamente 50% estava abaixo de 849, 50% dos dados também estavam superiores a 849 e assim por diante. Aqui seria basicamente a primeira parte do exercício, traçar o gráfico bruto dos óbitos novos. Então, dentro desse dataset Brasil, eu seleciono somente a coluna óbitos novos. Isso vai formar um vetor, que eu estou guardando aqui como nome óbitos BR. Eu crio aqui uma figura e simplesmente eu peço para plotar esse vetor óbitos BR. No caso, o meu eixo X vai ser o dias, no eixo Y vai ser o número total de óbitos, e eu quero que ele coloque aqui uma gradezinha só para eu ter uma noção dos valores. E você verifica que os dados eles têm aquele ruído periódico ali, que acaba
impedindo a gente fazer direito uma inferência desses dados. Basicamente, a gente sabe que o valor, número esperado de óbitos por dia dentro desse período aqui, ele está dentro dessa nuvem aqui de resultados, mas o valor não é muito preciso. Então, se eu rodar aqui para trás. Então, se eu rodar aqui esse pedaço de código, eu tenho os dados atualizados aqui desde o início da pandemia, que não tinham óbitos registrados. Teve a primeira onda aqui. Aqui é o final da primeira onda, a gente ainda não sabia se isso aqui era simplesmente o final da pandemia ou se haveria uma outra onda. Não sabia a gente que estava vindo uma onda muito pior a partir desse pedaço. E agora, no momento, a gente também está num momento que a gente não sabe se a gente está no final da pandemia ou se existe uma terceira onda por vir aí ainda. Bom, o exercício então ele pede para você realizar um processo de filtragem. Então eu utilizo aqui a função signal.lfilter. Eu estabeleço aqui o numerador da função de transferência, que basicamente são os coeficientes da nossa resposta ao impulso desse filtro de média móvel. O denominador da função de transferência ele vai ser simplesmente igual a 1. Quando a gente for estudar transformada a z, a gente vai ver o efeito desse denominador da função de transferência. E o sinal a ser filtrado ele é óbitos BR. Ao plotar o gráfico aqui, com a sobreposição tanto do número bruto de óbitos e da curva em laranja, que é o número de óbitos após passar por essa média móvel, a gente verifica que ainda existe uma pequena oscilação aqui dentro desse gráfico laranja, mas a gente consegue perceber aqui, por exemplo, nessa parte final, que existe uma... Os dados estão aqui realmente no meio de toda essa nuvem, mas eles são localizados muito mais para cima do que para baixo dentro dessa nuvem, que é uma coisa que a gente não conseguiria fazer caso a gente não tivesse filtrado esses dados. Quanto à parte de solução do exercício, se vocês chegaram até esse ponto, então o exercício está resolvido aqui, atualizando os dados para novembro. Entretanto, como o arquivo ele contém dados tanto de Santa Maria quanto do Rio Grande do Sul, a gente pode continuar aí fazendo outras análises. Então, se ao invés de analisar todo o Brasil, eu quisesse pegar somente Santa Maria. Então, da mesma maneira que eu fiz aqui o Brasil e peguei uma query para todas as linhas do arquivo cuja região fosse igual a Brasil, eu poderia fazer uma query para todas as linhas cujo município seja Santa Maria. E se eu pedir o head, ele novamente vai mostrar o nome das colunas e as 5 primeiras linhas. Então, a partir da linha 946 do arquivo, eu tenho os dados de Santa Maria. Opa. Executar isso aqui. Na verdade, a partir da linha 1238. Então, os óbitos em Santa Maria estão registrados aqui neste gráfico. O gráfico de Santa Maria ele tem duas coisas estranhíssimas. Tem dias que o número de óbitos registrados aqui são negativos. E eu imagino que isso é uma orientação ali do Ministério. Caso tenham sido registrados óbitos a mais, provavelmente eles pedem para registrar menos óbitos no dia seguinte, o caso que teve registro de números negativos, mas eu não sei exatamente se isso é um erro aqui na coleta dos dados realmente ou se isso é realmente um procedimento padrão do Ministério da Saúde. E se eu verificar aqui o gráfico, Santa Maria a gente só percebe aqui basicamente a primeira onda
ela passou a ser um grande efeito aqui dentro de Santa Maria, mas na segunda onda ela levou muita gente embora. Quando eu filtro os resultados aqui, em particular em Santa Maria, que a gente percebe que a primeira onda passou aqui sem matar tanta gente. Claro que toda a morte ela é sentida, mas em termos de numéricos aqui, o número de mortes registradas ele não foi algo muito elevado. Compensação, quando a gente passou pela segunda onda, bastante gente aqui acabou perecendo. Atualmente, com vacinação, é bastante razoável a gente esperar que o número de mortes tenha caído bastante, e conforme a vacinação for avançando e cada vez mais pessoas tomem segunda dose, a tendência é que o número de óbitos ele caia significantemente até que o corona passe a matar mais ou menos o mesmo do que a gripe, que é uma doença fatal, mas que ela não tem uma mortalidade muito elevada comparada a outras doenças. Bom, eu comentei que dentro do arquivo a gente tem dados tanto do Brasil, quanto de Santa Maria, quanto do Rio Grande do Sul. Então, nada mais natural que a gente fazer a análise também para o Rio Grande do Sul. Então, dentro do dataset, eu seleciono somente as colunas cujo estado seja igual a RS e eu estou agrupando eles por data. Não lembro porque eu tinha que fazer isso. Então, o número de óbitos no Rio Grande do Sul, basicamente, ele é quase proporcional ali ao Brasil. A gente tem a primeira onda claramente aqui, a segunda onda e agora a diminuição no número de óbitos mais pronunciada aqui por causa da vacinação. E se a gente realizar o processo de filtragem, a gente vê dados mais ou menos quase que proporcionais ao Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, a gente tem um comportamento bastante parecido com o que é o comportamento médio do Brasil, se a gente considerar todo o estado dentro dos dados. Eu espero que vocês tenham considerado esse exercício interessante e gostaria de trabalhar o máximo possível com dados reais aqui dentro da disciplina, mas em geral as análises que a gente faz elas são um pouco simples e vocês também têm pouco tempo para resolver, às vezes menos de uma semana. Mas de qualquer forma é bastante interessante que a gente consiga trabalhar com dados reais e dados bastante relevantes no nosso dia a dia. Então, até a próxima.